Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 4. Queria ler alguns textos com vocês hoje aqui e conectar esses textos ao início desse novo ciclo que nós estamos entrando, o início de leitura da Torá. Estamos em Bereshit, e eu queria conectar alguns textos com o que o Senhor tem movido a nossa vida. Segunda Timóteo é o primeiro texto, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu o incumbo de forma solene diante de Deus e do Messias Yeshua, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer seu reino. Anuncie a palavra, esteja pronto, quer seja a tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o seu serviço a Deus requer. Um texto que traz uma exortação à nossa vida. Um texto que fala que nós precisamos prestar o serviço de ensinar a palavra, de anunciar a palavra, ainda que isso doa, ainda que gere sofrimento. O Senhor fala: propague a verdade, propague a palavra. E diz que haveria um tempo em que as pessoas não iriam aceitar essa verdade. Elas iriam querer colocar ao seu redor mestres que iriam falar aquilo que elas desejam ouvir, mestres que iriam falar aquilo que satisfaz cada uma delas. E essa é uma realidade triste que nós vivemos hoje. Pessoas querendo buscar aquilo que lhes agrada, ouvir aquilo que elas desejam ouvir, e é exatamente isso que Timóteo está trazendo aqui. Mestres que dirão tudo que lhes faz as orelhas coçar. Talvez a minha palavra hoje seja um pouco dura. Eu estava me movendo ali, sentindo essa palavra meio que dura o meu coração, mas que eu preciso falar. Nós não estamos aqui buscando falar algo que você quer ouvir. Eu não estou aqui para te convencer e te convencer dando a você palavras prazerosas para que você se alegre e permaneça aqui. Nós estamos aqui nessa casa para levar a palavra do Senhor. Julgue quem for, fale o que quiser, me chame do que você desejar.
desculpa aí, a pessoa vai entender, mas eu preciso desabafar agora, amém? Quer me chamar de judeu? Me chame e ficarei feliz, porque eu não sou leigo, e eu sei o verdadeiro sentido da palavra Yehudim, por isso eu me alegro, e isso é um prazer para mim, mas o que dói em mim, é ver que você, que me intitula dessa forma, está caminhando e vestindo as vestes de um pagão. Dói a você ver essa realidade que a gente faz, e você vai dizer para mim, você está judaizando a igreja. Eu vou te explicar hoje o que é isso aqui, meu amigo, para que você entenda, porque talvez você fale do que não saiba, do que não compreende, e não compreende porque não deseja a verdade, porque não tem coragem e ousadia de assumir que você não está disposto a viver a verdade de Deus, ou não consegue, seja o que for, mas assuma, porque muita gente pode não entender, mas Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um. Aí você vai falar para mim que isso é tradição de homens. Meu amigo, a igreja está cheia de tradição de homem e que tem fundamento e origem no paganismo. A gente traz tradições de homens, mas que está com a origem na palavra de Deus, embelezando a palavra de Deus, vindo de uma forma didática, para que a gente aprenda e desfrute da palavra de Deus. Eu vou mostrar isso aqui através desses elementos que são do homem, e nós nunca negamos isso aqui. Tradição de homem. Acendemos 2 velas no início do Shabat, tradição de homem. A palavra do Senhor não está dizendo acenda 2 velas no início do Shabat. Nós sabemos disso, ninguém aqui está enganado. Nós fazemos aqui a cerimônia de Havdalah, encerramento do Shabat, é tradição de homem? É. Mas eu ainda vou te falar uma coisa que eu vou além. Eu vejo uma inspiração do Eterno nessa tradição de homens. E eu vou compartilhar algo com vocês, que a gente só descobriu hoje. Eu compartilhei lá na escola de Sacar. O que é se mover dentro das coisas do Eterno, ainda que não seja diretamente surgida da palavra, mas como são as coisas quando a gente caminha assim, e isso vem nada mais, nada menos do que confirmar que nós estamos deixando o Senhor guiar a nossa vida. Ontem realizamos aqui uma tradição de homem. Roxo, Roberto e a Kátia prepararam a halá, o pão do Shabat, que é uma tradição que tem um peso de simbologia grandioso, que nos traz ensinamento, e todos os ensinamentos que estão de acordo com a Torá, que eu devo reconhecer que toda provisão vem do Senhor para a minha vida. Isso é simbologia do pão, meu amigo. Se isso é judaizar, glória a Deus, me chame de judeu, amém? Mas eu estou vivendo algo que me lembra, tudo que tem chegado a mim vem do Senhor, e o pão está ali me lembrando disso, e aquele pão está ali me lembrando que aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu preciso compartilhar. Por isso que uma família vem e divide, parte o pão, e aquilo traz mais um ensinamento que está na palavra. Eu devo compartilhar com o meu irmão. Então é uma forma de nós refletirmos a cada Shabat através de um símbolo. E como que eu vejo, como o Senhor vai conduzindo? Ontem, a Kátia preparou a halá, ela, o Roberto, e cheio de alegria, porque é um prazer para eles realizarem essa tradição. Por quê? Porque elas representam um cuidado com aquilo que o Eterno estabelece, que é o Shabat. Então volta a nossa atenção para um mandamento, para uma instrução, e aí sim uma instrução do Eterno e não tradição, mas mostra o valor que eu dou àquilo. E o Roberto compartilhou comigo a alegria que havia nele em chegar no mercado e poder comprar ali
os elementos para poder preparar aquele pão que nós desfrutamos ontem aqui, e ele diz que ele olhou para a prateleira e viu lá um mel, e ele falou: eu vou levar mel, eu vou servir com mel. Estava queimando dentro dele, em meio à realização de uma tradição, mas uma tradição que tem origem em uma instrução que ele desejava viver. Sabe o que acabou acontecendo? Sem que ele e ela percebessem, trouxeram mel ontem para cá, e nós comemos a ralar com mel. O Shabat que nós vivemos de ontem e encerrou hoje é um Shabat especial, e isso não foi falado e nem eles sabiam. É um Shabat que antecede Rosh Chodesh, o início de um novo mês, o 8º mês do calendário, chamado Mareshvan. E sabe qual é a palavra que se refere ao mês de Reshvan como símbolo? Devash, mel. Viveram isso e trouxeram isso para a gente sem saber. E eu ontem, inclusive, também dei uma explicação do mel e do fruto da vide aqui, ontem aqui, não sei quantos lembram, falamos do propósito, e que nós devemos cumprir o propósito com alegria, e ali o mel, a doçura, está na alegria. Esse mês fala exatamente disso, o mel está presente, porque nós devemos servir ao Senhor com alegria. Quando nós vivemos a instrução, isso na cultura judaica, na tradição judaica, e nós precisamos aprender com os judeus, sim, porque a eles pertencem as alianças. Meu amigo, larga a ignorância. As está no plural, pertence a eles. Nós somos participantes, coparticipantes das alianças e bênçãos. Nós nos conectamos a eles, mas pertence a eles, está na palavra. Ou então rasga a sua Bíblia, ou pelo menos essa página, e joga fora, porque é o que está lá. E aí nós vemos que essas tradições são tradições boas. Quando ela é bem compreendida, quando ela está de acordo com a Torá, quando ela é compreendida que é uma tradição e não uma instrução, não um mandamento. E isso nós definimos muito bem aqui. Tradição é tradição, instrução é instrução. Existe tradição boa, existe tradição ruim. Uma tradição boa pode se tornar ruim se você der um tratamento a ela que não é devido. Isso é muito bem definido aqui nesse lugar. Lá em 2 Tessalonicenses, se você quer que eu fale de Brit Hadashah, Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós. Tradições. Tem alguém com uma versão diferente aí? Mas o que? Tradições. Quem te falou que toda tradição, que tradição é ruim, gente? Está aqui o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, já que vocês curtem Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escritas em cartas. Ele está falando das boas tradições.
Tradição não é ruim, tradição é bom se ela está de acordo com a palavra, com a Torá. Se ela vem como um embelezamento de uma instrução, se ela vem para reforçar e para nos levar a meditar, a refletir a instrução, se ela vem para nos facilitar a cumprir a instrução. A origem, quando a tradição tem origem na palavra, e ela é bem compreendida e vivida, é preciso compreender, meu amigo, ela é maravilhosa. Me chame do que for, mas eu vou continuar desfrutando desse maná. E o interessante é que as mesmas pessoas que falam isso, elas não param para reparar o que elas estão fazendo. Muitas estão cumprindo tradições também judaicas. Muitas estão cumprindo costumes e tradições pagãos. Olha o que nós estamos chegando em dezembro, hein? Estamos chegando em dezembro. E aí não tem problema nenhum, ninguém fala. Não tem origem na palavra. Está cheio de simbologia pagã que aponta para um paganismo, ninguém fala nada. Aí quando você pega elementos que simbolizam algo que tem origem na Torá, começa a ter problema. Sabe o que é isso? É o espírito que persegue o povo de Deus desde o início. É o mesmo espírito. E aí eu vou falar mais uma coisa, meu amigo, não fica triste comigo não, tá bom? Entenda. O fato de você curar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, pode ser grão-mestre, pode ser o que for, não me diz nada se você não cumpre a Torá. Quem falou isso foi Jesus. Mateus, capítulo 22. Segura aí. Profeta que profetiza, porém não cumpre a Torá. Mateus, capítulo 22. Desculpa o meu desabafo, você que está me acompanhando também, porque bate aqui, vai tomar aí também. Quem fala tem que ouvir, não é isso? Se fala é porque tem condição de ouvir. Então vamos ouvir. Capítulo 22. Deixa eu achar o versículo. Gente, tá ruim de enxergar. Eu esqueço dele. Me ajuda a achar aí. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. (29) Esqueci o texto. Diz que, depois você me lembra e canta aí para mim. Chegarão até Yeshua e vão falar para ele: vem cá, profetizei em seu nome. 7, 22, eu troquei o capítulo com o versículo. Então Mateus capítulo 7, versículo 22. Isso aí. Vou ler a partir do 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Olha aí. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz a vontade de meu Pai celestial. A vontade, apenas quem faz o que meu Pai celestial deseja. Naquele dia me dirão:
Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara. Olha o termo que ele usa. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Praticantes, em outra versão está, praticantes da iniquidade. Anomia. Iniquidade é anomia, sem lei. Você que não cumpre a instrução, apartai-vos de mim. Pode profetizar quanto foi, pode curar, pode expulsar demônio. Pratica iniquidade, afasta de mim. Então não venha com churumelas para cima de mim, pelo menos não, tá bom? Amém? Quer ser pagão? Vai ser pagão. Eu não me preocupo com você, vai ser pagão. A oportunidade foi dada. Amém? E aí, por que eu estou falando disso? Vamos relaxar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós iniciamos a leitura de Gênesis. E na leitura de Gênesis nós temos algo maravilhoso. Porque logo nessa primeira leitura, primeira porção que nós estudamos, a gente vê os 6 dias da criação. E o 7º dia, o Shabat. Que é algo marcante para quem é povo de Deus, é a instrução do Eterno. E precisamos entender muito bem acerca do Shabat, a importância do Shabat e o embelezamento do Shabat. Tradições que embelezam, que trazem valor, que somam valor a esse dia. Quando eu realizo esses atos, o que eu faço? Eu estou dando valor a uma instrução. Eu estou mostrando o quão aquele dia é importante para mim. Estava conversando com o Celso agora há pouco ali, estava falando com ele que quando perguntaram para mim qual dia você quer folgar, eu falei, eu quero folgar na sexta. É um dia da semana que eu teria direito, então eu quero a sexta. Por quê? Porque eu quero já desacelerar e começar a viver aquela preparação. E aí eu estava falando com ele, tive que trabalhar ontem. E aí, quando eu estava trabalhando ontem, não tive aquela folga, eu até conversei com um amigo, falei, rapaz, para mim é muito ruim trabalhar hoje, porque está chegando o Shabat, e até eu desacelerar, a minha mente desconectar. Na verdade, cada coisa que nós realizamos, pensando no valor da instrução, isso é valioso demais, faça o que for, seja preparando uma mesa, tem que ver as mesas que a minha esposa está preparando, eu tenho notado. Cheguei em casa hoje, estava aquela mesa bonita, um joguinho de jantar novo, taça, a melhor taça, o melhor tudo, porque é Shabat. Você pode achar que não, mas o Eterno se alegra grandemente, porque Ele coloca uma instrução, e você está demonstrando o seu amor, é expressão de amor, por cumprir e viver uma instrução. Isso é mel, Roberto. Eu estou falando que viver a instrução é deleitoso, e por isso que a palavra diz, quando o Shabat for deleitoso, quando você aprender a se deleitar, a se alegrar, a desfrutar, a dar o devido valor às instruções, ao que eu estabeleci, compreendendo o que eu estabeleci, meu amigo, você vai provar do melhor dessa terra. E quando nós começamos a estudar aqui, e por mais que queiram tirar, interessante que fala das tradições, né? Voltei lá de novo, hoje é dia para bater nisso. As tradições, ninguém está preocupado se está seguindo uma tradição de domingo e nem qual é a origem dela. Ninguém está preocupado com isso, mas está seguindo lá a tradição do domingo, chamando até aquele dia como o dia do Senhor. Mas vamos lá, Bereshit começa a falar então da criação, e nós falamos que o 7º dia, o Shabat, e é
realmente assim, representa o sétimo dia. Aqui está em Gênesis capítulo 1, quando diz que no sétimo dia o Eterno, ele cessou, né? A palavra ali é cessou todo o seu trabalho. E ele cessou para quê? A gente gosta muito desse texto e comentamos hoje no Café com Torá, porque diz lá no capítulo 2, isso é importante a gente entender. O capítulo 2, versículo 1 de Gênesis diz: assim os céus e a terra foram terminados com tudo que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez, portanto ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia. Há uma bênção no sétimo dia, derramada no sétimo dia, na realidade do sétimo dia. Ele descansa e ele separou. Quem separou foi ele. Quem é você para desfazer o que ele fez? Foi ele quem separou esse dia, tornando santo, separado. Para quê que ele fez isso? Porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou. Para quê? Olha lá, a gente tem que estar mais atento a esses momentos aqui. Para quê? Para que ela, a criação, a coisa criada, para que tudo aquilo que foi realizado nos 6 dias que antecederam, pudesse produzir por si mesma. Viu? E aí nós precisamos entender o Shabat não só como um único dia, porque a instrução é: trabalhe os 6, descanse o 7º. O Eterno faz isso porque ele diz que, assim como o 7º dia, o Shabat que nós guardamos, representa o 7º dia lá da criação, aquele descanso, e a coisa criada agora a gente contemplando a consequência do trabalho, a consequência da criação, ela agora produzindo por si mesma. Por quê, meu amigo? Os 6 dias da criação precisam também ser os 6 dias de trabalho nosso. Começamos o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia da semana, o primeiro dia da criação. Para que o 7º dia revele o 7º dia de Gênesis 1, os 6 dias também precisam revelar os 6 dias de Gênesis 1. Então o Shabat não é Shabat. 7º não é 7º sem 6. Eu não chego no 7º se eu não tenho os 6 que o antecedem. Para que o 7º seja real, eu tenho os 6. Por isso que na instrução o Eterno não foca só no 7º. Ele diz: guarde e trabalhe nos 6. Porque ele fez isso. E diz que os 6 dias que ele fez na criação, ele chegava ao final e diz: e viu que era bom. E viu que era bom. E viu que era bom. Tudo que ele fazia, fazia com excelência. Era o melhor que se fazia. Tudo com propósito, tudo da melhor forma possível. Da mesma forma, você quer viver o Shabat, quer viver a grandeza do 7º dia? Então hoje, tudo que você fizer, estamos no primeiro dia, tudo que você fizer hoje, você precisa olhar para o primeiro dia da criação e fazer igual, ou melhor, faça o melhor. Faça tudo hoje com excelência. O que você for fazer, o que você vai fazer? Vai cozinhar? Cozinhe com excelência. Vai fazer o que hoje? Vai pintar? Pinte com excelência. Vai fazer bolo? Faça bolo com excelência. Ah, vai obedecer o seu patrão que te persegue? Faça com excelência, como se fosse ao Senhor. Porque eu realizo com excelência, porque eu tenho um chamado de revelar essa obra da criação, de trazer o valor e a eficácia do Shabat sobre a minha vida. Então eu tenho que viver os 6 dias com excelência, para que eu chegue no 7º e ele exista. Os 6 dias constrói o 7º. Os 6 dias
constrói o sétimo, Jorge. Você está lá no teu trabalho, chega lá o seu cliente, vai lá, como se tivesse Yeshua chegado no posto para abastecer o veículo. Sirva como se estivesse servindo ao Senhor com excelência, para que o sétimo seja excelente na sua vida. E hoje o Rosh Palácio fez uma observação muito interessante no Café com Torá. Porque todos os dias vem dizendo, era bom, e viu Deus que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Mas no segundo dia ali da criação, não houve esse fechamento, e viu que era bom. Entrou no terceiro dia, e aí no terceiro dia, nós temos 2 vezes e viu que era bom. Por quê? 2 vezes, porque está relacionado ao segundo dia, porque a obra do segundo dia não estava completa, não estava terminada. Então só é bom quando você conclui. Que não haja procrastinação no nosso meio, que você conclua aquilo que você começou, conclua com excelência tudo aquilo que você começou. Amém? Aleluia! E aí olha que interessante, deixa eu levar o texto. Acho que Levítico. A palavra do Senhor diz que o Shabat não deve ser tratado como um dia comum. Ele nos dá desde já um caminho. Dê um tratamento diferenciado a esse dia. Não trate como um dia comum. Hoje lá na escola de Sacar, mais uma vez a Sonata virou e falou assim, eu queria saber como que eu faço. Sempre queria fazer assim, como que eu faço, como que eu vivo o Shabat, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. O grande princípio, o grande início é, não trate como um dia comum, ou melhor, dê um tratamento diferenciado a ele. O Eterno dá até uma liberdade, o que você quer fazer? O importante é que você o trate de forma diferente. Então, meu amigo, você que se pergunta, o que é isso? Isso é judaizar, isso é tratar o Shabat de forma diferente. E esse povo que foi escolhido pelo Eterno, a quem diz a palavra que o Eterno entregou a eles os seus oráculos, os seus mistérios, aonde a palavra, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, vai dizer que a insensibilidade não foi plena. A única insensibilidade que foi colocada pelo Eterno foi em relação a reconhecer ou não Yeshua como Mashiach. E se eles não reconhecem, foi por amor a Deus a você. Por isso diz, olha, valorize isso, porque o que eles foram cegados foi em prol de você. E eles continuam então recebendo a revelação, sim, isso está no Novo Testamento. Quer ver aonde? Também dito por Paulo. Vamos ver se eu acho o texto. Vocês já viram que eu não sou bom de decorar texto. Romanos. Levítico 24. O texto de Levítico, capítulo 24. Oi? 24.
24:8. Com regularidade, todo o Shabat, arrumem-nos na presença de Adonai. Eles procedem do povo de Israel como uma aliança para sempre. Pertencem a Arão, não nesse texto não. É o texto que fala, não trate de forma comum, né? Trate diferente dos demais dias. Mas vamos lá, vamos voltar onde eu estava. Romanos, capítulo 11. No versículo 11, nesse caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Então, primeira informação, a queda não é permanente. Outra informação, não foram todos. O Senhor preservou um remanescente para levar a mensagem a nós. Isso está antes. Está lá no versículo 5. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Esse remanescente é judeu. Tá bom? Através deles foi propagado a nós essa verdade de Yeshua, o Mashiach. E continua o texto aqui de Romanos. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, se através do que o Eterno, foi o Eterno que cegou, o Eterno que os fez tropeçar, e esse tropeçar é o tropeçar no reconhecer Yeshua, o Eterno impediu eles de reconhecer, está na palavra. Para quê? Para que através disso, nós fôssemos enriquecidos. E aí ele diz, se através do tropeção deles, isso enriqueceu o mundo, isto é, se a colocação temporária, mais uma informação, não foi uma queda de todos, não é permanente, é temporária, ok? De Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios, lhes traz riquezas, quão maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude. Então ainda fala o seguinte, se você está sendo enriquecido hoje, com tropeção deles, imagina como você vai ser enriquecido, quando eles estiverem na plenitude, quando for restaurada a visão, quando o Eterno restaurar, olha, agora cessou o tempo, agora toma, vê, imagina com riqueza vem sobre nós através deles. Entretanto, gentios dentre vocês, digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder de alguma forma provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significa quando o aceitarem? Será vida entre os mortos. Vai falar da Halá, vai falar de outros textos. E aí depois, lá embaixo no versículo 25, irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, veja, não é total, é em certo grau, só em relação à pessoa de Yeshua, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude, e é dessa forma que todo Israel será salvo. Eles continuam recebendo revelação, que você nem imagina. Se você vê o que esse povo fala do Mashiach, você fica de queixo caído. Hoje mesmo nós falamos uma no Café com Torá, lendo o texto
da porção de Bereshit, nós vimos que uma das interpretações dele para Bereshit e Bará, eles pegam essas letras e eles dizem que essas duas primeiras palavras, mudando a posição das letras, diz: o filho servirá o pai. Revelação chegando através desse povo. E por que eu estou falando disso tudo? Porque eu estou falando de tradição, enriquecendo, dando valor a um mandamento do Eterno, que diz: trate o Shabat de uma forma diferente dos demais dias. E aí, desejoso em realizar e dar valor e cumprir essa instrução de tratar de uma forma diferente dos demais, do Shabat não ser um dia comum, mas diferente, eles criam um embelezamento. Eles dizem: então vamos marcar esse dia. Se eu devo dar um tratamento especial, vamos criar algo para dar esse tratamento especial a ele. E criam. Lá nós temos na tradição acender 2 chamas, 2 velas, seja com óleo, na abertura do Shabat. E veja bem, é uma tradição que vem para embelezar uma instrução, e mesmo aquilo que é criado pelo homem tem uma correlação, um ensinamento originado na palavra, e não num costume ou numa origem pagã, porque diz que elas lembram 2 textos. Um texto que diz que eu devo lembrar do Shabat, e outro texto que diz que eu devo guardar o Shabat. Shamor e Zahor, lembrar e guardar. Então eles embelezam um mandamento do Eterno, criam uma tradição, mas que tem origem na palavra e que vem para poder embelezar e tratar de forma diferente dos demais o Shabat. Por isso fazemos isso. E ainda tem aqueles que falam assim: o pessoal é estranho, o pessoal acende lá vela, acende lá uma chama, coisa estranha. Estranha para você que vive no meio de um mundo pagão, aonde isso é muito presente. Mas, meu amigo, a chama acesa estava dentro do tabernáculo. Não deixe de viver uma realidade porque foi profanado, porque foi paganizado. Você vai se assustar quando for no Instituto do Templo, lá em Jerusalém. Quando você for visitar Israel, vai em Jerusalém e visite o Instituto do Templo. Quando você entrar no Instituto do Templo, você tem todos os utensílios do templo, que está descrito na Torá, você vai se deparar com um grande garfo de 3 pontas. Aí o cara vai entrar e falar: está amarrado. Meu amigo, é um utensílio do templo. Era um garfo utilizado para remover lá o sacrifício no altar de holocausto. Então não confunda, isso é uma tradição boa, que cumpre um mandamento, que vem cumprir, embelezar um mandamento. Então demarcamos o início, para dar um tratamento diferente dos demais. E depois, no encerramento, nós temos aqui um outro embelezamento. Já que é para fazer separação, eu devo separar agora, ao terminar o Shabat, eu devo separar o Shabat de uma nova semana, que se inicia. E aí eu tenho mais elementos ali presentes. Mais uma vez embelezando, eu tenho que separar. Por isso o nome dessa celebração é Havdalah. Havdalah quer dizer separação. E aí eu tenho uma simbologia maravilhosa aqui. Eu tenho um fruto da vide que é derramado sobre um cálice. Cálice esse que acaba representando a nossa vida. E esse cálice ele transborda, mostrando que eu, na verdade, devo tudo aquilo que eu recebi do Senhor, eu devo transbordar, eu devo compartilhar. Gente, ensinamento através de materialização de um objeto, ensinamento do que a palavra diz. Que o Shabat, que aquilo que você recebeu nesse tempo,
que a porção que você recebeu, que o pão a ralá que nós temos no Shabat, que representa a porção que vem do céu, que você se alimenta, que você come, que ela não fica restrita à sua vida, mas que você leve adiante, que você propague aquilo que você tem recebido do Senhor. Por isso o cálice transborda. E tudo que a gente recebe então, e recebeu no Shabat, eu preciso transbordar durante essa nova semana que se inicia. E aí você tem aqui especiarias, né? Um perfume, que é o perfume que a gente espalha aqui na congregação no Shabat. É exatamente para lembrar pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, esse cheiro, esse perfume, ele nos leva a lembrar do Gan Eden, o jardim de Deus, o lugar de comunhão do homem e o eterno. Lá o caminho que a gente leu nessa porção também, onde diz que o homem ele foi plantado no jardim, ele foi colocado no jardim. E isso nos lembra exatamente que eu fui criado pelo Eterno para habitar no jardim. Você foi criado para morar no jardim de Deus, para morar num lugar de intimidade com Ele, num lugar onde Ele vem, Ele está com você e se relaciona com você. O que te tirou do jardim foi o seu pecado, foi a sua desobediência. E aí eu tenho o perfume presente aqui nessa cerimônia para que eu lembre, o meu lugar é no jardim de Deus. Eu quero estar no jardim de Deus. Eu quero estar no Gan Eden. Eu quero poder, na viração do dia, caminhar com Ele. Uma tradução melhor seria o caminho do sol. Se você olhar para a posição do templo, a posição do templo fica no caminho do sol. A porta, como essa que a gente tem aqui, lá chamada de porta formosa ou porta dourada, está voltada para o Monte das Oliveiras, o leste, aonde nasce o sol, assim como aqui. O pastor Nando perguntou, essa porta está voltada para onde nasce o sol. Se você for aqui durante o dia, o sol vai estar cruzando aqui assim. Por quê? Porque o caminho do tabernáculo ou do templo é exatamente o caminho que vai até o Santíssimo, o lugar da arca, o lugar da presença, o lugar da intimidade. E esse lugar é chamado de Gan Eden. O lugar da arca é o Gan Eden, é símbolo do Gan Eden. E falamos hoje, por isso que na cortina tinham os 2 querubins, como está lá em Gênesis, na porção dessa semana. O homem foi tirado do jardim e colocado lá os 2 querubins, com a sua espada girando para todos os lados. Então esse perfume nos lembra isso. Esse é o meu lugar. É ali que eu quero estar. É ali que eu quero habitar. E nos traz a imagem e a recordação também de quem? De Yeshua, o Mashiach, o bom perfume, é dito lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, o bom perfume de Yeshua. Por quê, meu amigo? Yeshua, quando ele é enviado pelo Pai, ele foi enviado com um propósito: abrir esse caminho, nos levar de volta ao caminho da intimidade, nos levar de volta ao Gan Eden. Sabe o que aconteceu? Yeshua veio perfumado. Ele veio com o perfume do Gan Eden. Por quê? Porque ele veio lá do Pai, da intimidade com o Pai. Então ele traz o perfume que representa o lugar da intimidade. E ele vem perfumado. E sabe o que acontece quando você se aproxima desse que está com o perfume do Gan Eden? O perfume passa para você. Chega a pessoa perfumada, vê aquela pessoa perfumada, se aperta a mão da pessoa, teu cheiro fica com perfume. Se abraça a pessoa, quando você vê, tua camisa está com o cheiro daquele perfume, daquela pessoa. Assim veio Yeshua,
com o cheiro da intimidade com o Eterno, com o cheiro do Gan Eden, para despertar a minha vida e a tua vida, para voltarmos, para nos arrependermos do caminho da desobediência e nos voltarmos para o Eterno, voltarmos assim para o Gan Eden. Por isso ele vem e cumpre esse propósito de restaurar o caminho, e o véu onde tinha o querubim é rasgado. Através da obra dele, se você está nele, com ele, conectado a ele, o perfume de Yeshua está sobre a sua vida, e aonde você for, que todos sintam esse perfume. O Shabat também é um dia para isso, é um dia para você estar nessa intimidade de tal forma, que você vai caminhar nesses 6 dias agora exalando o perfume do Gan Eden, o cheiro do Mashiach, o cheiro da intimidade com o Eterno. Por isso temos esse elemento. Você acha isso ruim? E nós temos outro elemento, essa vela, mais uma vez, que nós acendemos. E por que você olha essa aqui que nós usamos, pelo menos uma vela com 6 pavios, que nós acendemos? Porque ela representa os 6 dias da semana que se iniciam. E lembrando a nossa vida, que nós temos um chamado para sermos luz. Mais uma vez um elemento que me lembra algo que está estabelecido na palavra, que é a instrução do Senhor, que eu fui chamado para ser luz, para levar a revelação, para levar e mostrar às pessoas que há um caminho de retorno para o Eterno, e que elas sejam iluminadas, assim como lá na criação. E é interessante que a gente acende essa luz, ao findar o Shabat, o início da semana, falando dos 6 dias, e logo no primeiro dia disse Deus: haja luz. Ou, alguns colocaram lá, que a tradução, a versão, acho que foi a Josi que colocou, seja luz. Desde o primeiro dia, já tem uma voz clamando para você: seja luz. Já tem um propósito estabelecido para você: seja luz. Assim como tudo na criação foi estabelecido para cumprir um propósito estabelecido, um propósito específico. E quando chega no 7º dia, nós precisamos parar e ver o resultado do cumprimento do propósito de cada coisa, daquilo para o qual você foi chamado, criado. Por isso que o Eterno para e fala: deixa eu ver o resultado agora. Deixa eu ver o resultado do seja luz. Deixa eu ver o resultado do trabalhar com excelência. Deixa eu ver o resultado daquilo para o qual eu fui chamado, o propósito para o qual eu fui estabelecido nessa terra. É parar e contemplar. E o Eterno faz exatamente isso. Porque também hoje foi mencionado, que eu achei lindo isso. Quando a pessoa não para, ela atropela a criação, ela não deixa a coisa cumprir o seu propósito, que é produzir por si mesma. E ela sai fazendo e fazendo. Para. Olha, contempla a coisa produzindo por si mesma. Você fez a sua parte, realizou os 6 dias, agora recebe. 7º dia para receber. Por isso fazemos e cumprimos essa tradição, porque elas enriquecem a instrução do Eterno. Como você chama isso? Não me importa. Se você chama isso do que for, judaizar, o que me importa é que isso está relacionado ao cumprir e o viver a palavra de Deus. E é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu não quero chegar lá na frente e falar: Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, eu curei enfermos, expulsei muito demônio. E muita coisa.
perdi. Eu fui chamado de caça-fantasma, irmão. Eu fui chamado de caça-fantasma. Para você ter ideia. É verdade, não é papo não. Não é piada não. Mas eu não quero chegar lá com esse relatório e ouvir: não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, você que vive sem a instrução do Eterno, sem observar a lei do Eterno, como muitos fazem. Continua lá no mandamento, e eu volto para o texto de 2 Timóteo, querem ouvir o que quer e ficar com o que quer e o que lhe apraz, porque adultério continua valendo, não roubarás continua valendo, não matarás continua valendo, amar o Senhor teu Deus assim, mas guarde esse dia, não, isso aí passou. Você agora virou o dono da lei, meu amigo. Tá bom. 2 Timóteo para você, tá ok? Estamos aqui não para ouvir o que nós queremos e fazer o que nós queremos, mas para ouvir a instrução do Eterno e cumprir a instrução do Eterno. E todo embelezamento que vem através desse povo e aqueles que surgem no meio de nós também, como o pão com mel no Shabat que antecede o mês, o 8º mês, o mês de Reshvan, que vire uma tradição porque é boa, que o adquirir a Torá, em Simchat Torá, que adquirir uma Bíblia nova, Luiz Otávio, na Simchat Torá, se isso se tornar uma tradição em nosso meio, que vire uma tradição em nosso meio, é boa a tradição, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.